Na época do Covid, eu comecei a tomar vitamina D, que a gente não saía, né? Nem para Sim, tomar sol. sim, sim. E a imunidade melhorou muito, mas não foi pouco, Mohamed. Nunca mais me separei da vitamina D. Com certeza. Eu Nunca também não. mais. Eu também não. Eu tinha uma paciente que ela tinha um problema chamado PFAPA, que é uma desordem imunológica que a Como é o criança... nome? PFAPA. PFAPA. Isso. Uhum. P de pato, FAPA. FAPA. É uma inflamação crônica que dá muita estomatite. E essa criança, ela uma vez por mês tinha que tomar corticoide, que é o tratamento, tudo mais, Uhum. para poder melhorar e amenizar. Só que o dela era uma vez por mês. E ela chegava a internar porque ela não conseguia hidratar. Eu falei pro A pai, vamos... estomatite, né? Uma estomatite Violenta. violenta. Falei, pai, vamos subir a vitamina D dela. Eu dosei a vitamina D, tava em 15. 15? Em 15, baixo. Nossa. Criança, não brinca no sol, não faz nada. Falei, vamos suplementar, vamos deixar. E aí, entre 40 e 80, chegamos a 75. Essa criança não teve mais as crises. estomatite. Era uma vez por mês. Aí o pai suplementou, parou. Na hora que ele parou, voltou tudo de novo. Incrível. Aí ele voltou comigo e foi legal a interação dele voltar e para eu ter essa resposta, esse feedback. Para falar, impressão minha, aconteceu será isso, que porque a não pessoa é? testa, né? Tem aí uma experiência empírica mesmo, tá vendo, né? E a criança ficou bem. Uhum. Claro que ela ainda tem, uma vez a cada 3, 4 meses, com uma intensidade muito leve, que ela não precisa, ela consegue se alimentar e consegue tomar água. Então, assim, medidas simples. E só acredita quem tá na clínica e vendo no dia a dia. E vê no dia a dia. Que é a tal da experiência empírica mesmo. Você tá vendo ali, ninguém te falou, o paciente está falando. Então, por que não, se ele se beneficia com segurança? Como você Exatamente. botou, uma margem de segurança, não é uma dosagem de vitamina D que vai para 200. Não, gente, a gente está falando de entre 40 e 80. Que aí você tem um efeito imunomodulador. Exatamente, Então sem nenhum risco. Nenhum risco. De fazer, sei lá, cálculo renal ou alguma intoxicação, né? E essa criança se beneficiou muito. Então, nós temos que, muitas vezes... buscar alternativas. Alternativa. E muitas vezes, não fazer nada para o paciente é muito melhor do que fazer alguma coisa. Iatrogênica, você diz. Não que seria iatrogênica, mas... é que assim, é complexo esse universo, porque depende da mãe também. Depende da ansiedade da mãe na hora da... Minha filha tá com febre, o que eu faço? Por isso que temos que ter mais criadores de conteúdo, mais gente falando na internet, mais gente deixando essas pessoas bons conteúdos. Uhum. Porque a mãe, qual o desespero dela? A criança pode amputar o dedo que ela vai lá e põe um band-aid, mas teve febre, vai dar meningite, vai internar, vai entrar em sepsia, vai morrer, vai... A mãe entra numa noia, porque é fora do controle para ela. A febre parece uma assombração para a mãe. E aí que entra o criador de conteúdo e tentar ajudar. Só que a mãe, quando passa o antibiótico, ela fica sossegada. Só que também ela critica, só dá um antibiótico, só dá corticoide. Aí você tem que dosar. E hoje em dia, uma das minhas bandeiras é o uso do Pelargônio sidoides. Não sei se você conhece. Não, Pelargônio sidoides. Sidoides. Ele é isso. Ele é um fitoterápico mais estudado do mundo. Temos aí, Bru? Pelargônio sidoides. Largonium sidoides. E ele é um fitoterápico. É uma planta. É uma raiz africana de uma planta. Ó. É o extrato de uma raiz africana poderosa. E ela é a mais estudada do mundo, só que é menos prescrita. No pronto-socorro devia prescrever isso. Mas acho que as pessoas não sabem. Não sabem. E não acreditam. Isso não é e quem sabe na não acredita. Exatamente. Então as pessoas ficam nessa expectativa, né? Recentemente fiz uma palestra junto com um colega otorrino pediatra. Aí? Aí tem várias marcas, só que tem que ser o extrato EPS 7630. Se quiser colocar ali. 7630. Que é o extrato padronizado. É uma raiz. É um extrato de uma raiz africana. E quem desenvolveu muito isso foram os... Aí? Pelargônio sidoides.
Mas quem for buscar tem que buscar o EPS 7630, que é extrato padronizado. EPS 7630. EPS 7630, tá. EPS 7630, exatamente. Tá ótimo. Porque é o extrato padronizado que foram feitos os estudos. Ele que aí é o que responde aos artigos. Aos artigos, exatamente. Perfeito. E ele diminui replicação viral. Se tomado nas primeiras 48 horas, diminui replicação viral, não deixa a bactéria aderir às células saudáveis e elimina a secreção. Que maravilha. Então isso para o início de Nas resfriado. primeiras 48 horas é o tratamento. Ele encurta o tratamento viral, não deixa complicar e a chance de usar o antibiótico diminui drasticamente. Por que a gente não sabe disso? Quer dizer, agora eu tô sabendo. É uma das minhas bandeiras hoje. A minha bandeira é a lavagem nasal. Lavagem nasal, juntando isso num quadro agudo, a pessoa, assim, tem mães que eu já perdi ela como paciente porque ela não precisa mais... Ela já se administra a criança, né? E é isso que a gente quer. Não, mas isso é muito legal, né? Porque E é muito importante essa informação. Exatamente, exatamente. Que bacana. Eu não sabia. E fico feliz disso. Porque, engraçado, tinha uma medicação, mas essa era... homeopatia, que se dava, até na França tinha muito isso, quando se viajava para a França, todo mundo, traz um para mim, que era você tomava nos primeiras 48 horas. Pode ser que seja isso. Pode ser que seja isso. Eu me lembro que as pessoas davam de presente, porque era tipo assim, eu tive uma paciente que uma vez eu trouxe para você, porque você ficar gripado as primeiras 48 horas. E o pior é que eu usei. É isso. O que a gente tem agora. É isso aí. Só que tem nomes comerciais assim, diferentes. E o paciente fica excelente, ele não evolui, não complica, diminui a replicação viral, não deixa a bactéria aderir. Só que o que é feito geralmente no pronto-socorro? A mãe chega, a filha tá com febre, e diminui febre também. Então, ele por exemplo, aquela febre inicial, que um resfriado pode ter... Ele diminui, porque ele vai diminuir a replicação viral, o sistema imunológico já fica mais sossegado, não vai ter febre. Porque febre também faz parte da reação e é um tratamento, não que seja um tratamento, mas o corpo está respondendo para matar o vírus. Exatamente. Então, se não tiver febre alta, não é para ter medo. Só que para isso tem que ter confiança no médico. Exatamente. E no pronto-socorro... E tem que ter diálogo com ele. Exatamente. Né? E o que Rose, obrigada. Muito obrigada. O seu é sem nada? Sem nada. Ai, que nem o meu. Chegamos ao grau de espiritualidade do café. Estamos em sintonia. Graças a Deus. E normalmente no pronto-socorro, e não é culpa do médico, porque a mãe vem desesperada. Doutor, eu quero um antibiótico porque minha filha tá mal. Muitas vezes ela chega. Ou muitas vezes o médico fala, então toma um antibiótico, toma um corticoide. Só que o antibiótico vai começar, mesmo que tenha catarro amarelo, tudo, e se for um quadro viral, pode ter catarro amarelo, vai dar um antibiótico, não vai matar o vírus porque é viral. Aí a criança não vai evoluir bem e já vai piorar E começa a alterar o intestino. Vai dar um corticoide para desinflamar, só que o corticoide aumenta a replicação viral. E vai dar um antigripal. Antigripal não é para ser usado em gripe, porque ele vai piorar a qualidade da secreção e vai evoluir para uma sinusite. A pessoa vai se sentir melhor e logo em seguida... Seca. Não é isso? Exatamente. Eu noto isso, esses remédios para gripe. Seca, aí aquilo é como se a secreção secasse. E aí ela se reproduz maravilhosamente bem, porque não desce, é isso? O que a pessoa gripada quer? Que o nariz pare de escorrer. Toma, seca, só que aquela secreção, ela é uma reação do corpo para poder... sair, limpar. Exatamente, você seca, vai virar aquele caldo de tomate que você põe ali para engrossar e fica grosso. Logo em seguida vai vir um catarro grosso que vai entrar com antibiótico. Então uma coisa vai levando a outra. Então começou um quadro gripal, pela organocidose, lavagem, tá? Isso daí já resolve a vida de muitas pessoas e rapidinho. Isso aí resolve o que? 80% dos quadros? 80%, assim, 80% sendo bem conservador. 80%. Pelo menos o que eu vejo com os meus pacientes. E toda vez que vem um paciente, às vezes ele passou das 48 horas, eu já falo, eu vou prescrever, é para deixar na gaveta. Começou com quadro viral, já entra nas primeiras 48 horas. Então leva 1, 2 conversas muitas vezes com o paciente. Doutor, meu filho posso marcar com urgência? Pode. Deu calobo? Deu pelargônio? Deu imunoflexão? Doutor, esqueci. Então vai lá. É isso aqui. Se próxima lembra vez, daquela volta. vez. Aí na hora que engata e vai,
acabou. O Some, paciente né? some. Aí eu perco o paciente. Exato. Mas é bom que virão outros que vão propagar isso. Não, é brincadeira. Com certeza. A minha função é resolver o que não foi resolvido. O que o paciente conseguir fazer Abrir em casa. novas portas, né? Com certeza, com Isso certeza. a gente fazendo, Mohamed, eu vou te dizer uma coisa, volta pra gente de uma maneira incrível. E a galope. Porque muitas vezes eu olho assim e falo, tá vindo gente da Amazônia, tá vindo gente do Pará. Agora, recentemente, veio um paciente operar comigo do Maranhão. Eu falei, tá, mas você vai precisar ficar 30 dias aqui pra eu te acompanhar. Eu fico. Não tem problema. Aí você Isso olha... mostra a carência que a população tem de acreditar no seu médico. Sim. Elas se dispõem a vir de qualquer lugar, ficar o tempo que tem que ficar, para que realmente fale, não, mas nesse eu confio. E aí o que acontece? O médico que tá lá, atendendo convênio, 10 por hora, ele fala, ninguém paga particular. Ele não paga particular para quem atende em 10 minutos. Uhum. Porque eu tenho muitos pacientes simples que vão lá, juntam o dinheiro, pagam e querem que resolva o problema. Exatamente. Só que ele não vai pagar para um médico que vai fazer linha de produção, Não que vai. é consulta fast food. Aí a gente começa a gerar um ciclo virtuoso. E quem está ganhando? Todo mundo. O médico tem mais tempo para conversar, conhecer o paciente vai sair dali resolvido. E pagar particular não é caro, é barato. Porque você vai no atendimento de 10 minutos, passa antibiótico. Caro, a gente falando que é da saúde, mas em dinheiro. Não vamos colocar o que vai acontecer. Prioridade. Mas assim, um antibiótico para sinusite, 10 dias, mais corticoide, mais um spray nasal, mais um antigripal que vai indo lá, a receita sai por R$400. E a pessoa não paga um médico, muitas vezes, nesse valor. Exato. Que às vezes ele vai orientar, lavagem, é isso. Não vai dizer, mas só isso? E às vezes você deixa disponível um canal no consultório, começou a piorar, aí você consegue dar assistência. Então tem que mudar a mentalidade. Isso Com a gente certeza. vai fazendo pouco a pouco. E precisamos de mais criadores de conteúdo. Com certeza, sérios e comprometidos. Cursos completos com conteúdo de qualidade, uma bagagem única sobre TDAH, ansiedade, depressão, psicopatia, toque e borderline. Masterclasses com os tópicos mais pertinentes da mente humana e habilidades emocionais. Uma linha direta para conversar e tirar dúvidas comigo e muito mais. Tudo isso em um só lugar. É a esse ecossistema que os membros da nossa comunidade Ser Humano Sustentável têm acesso. E tenho certeza que pode te ajudar a entender melhor sua mente e alcançar sua melhor versão. Tudo isso através do conhecimento. E fica ligado, são raras as vezes em que as portas da comunidade se abrem, e sempre por tempo limitado. Então, não vai deixar essa oportunidade passar.